Amigos, o choro do Kaique Rocha deveria ser colocado em redes sociais, deveria ser colocado nas redes do clube, para orientar estes jovens, tantos e tantos, que colocam a carreira fora. E aí a gente fica falando de forma cifrada na rádio, esse gosta do sereno, como se fosse engraçado. Não, isso aí é um horror. E quem mais sofre com isso são os pais. Os pais sabem que aquilo ali é uma chance de ouro que o jovem está recebendo e está botando fora. Os pais sofrem isso e tentam orientar os pais, os irmãos, e às vezes não entra na cachola. E não é só jogador de futebol, não. É muita gente da nossa sociedade que se perde no vício. Alguns vão dizer, mas tu não é o melhor exemplo. Não. Mas quando a coisa assusta o cara, a gente passa a ser um exemplo. E tem que ser. Por quê? Senão lá na frente a gente vai ver esses caras muito maus. Muito mal. Alguns, inclusive, na sarjeta. Outros não tendo um carro. Outros não tendo casa para morar, o que é mais grave ainda. E pior de tudo, alguns mendigando. Não se preocupam com o amanhã, querem viver bem o hoje, porque estão ganhando muito, às vezes de forma completamente desproporcional. Então, o choro, o sentimento, a confissão do Kaique Rocha, que faça bem para ele, que tudo isso faça bem para ele. Porque ainda recebeu uma segunda chance. A maior parte dos jogadores não recebe uma segunda chance. Fica mal visto, mal falado, ninguém indica. Então o Kaique Rocha, que agradeça aos deuses e que todos os outros se guiem pela fala de Kaique Rocha. Que as lágrimas do Kaique, o sentimento de choro do Kaique, sirva para que todos os que acham que a vida fácil é a melhor, tirem proveito. Tirem proveito no sentido de baixar a bola. Nem todo mundo é Pelé, como a gente costuma dizer. Então, é a história do... Quando perguntaram para o seu Enio, mas o senhor tem sorte? E ele disse, eu e Pelé. Por quê? Porque treinava, porque era bem orientado, porque era tudo. Era um cara cumpridor dos seus deveres. O jogador de futebol tem que cumprir os seus deveres. Não há mais espaço para larápio, para cara que acha que está enganando os outros. Não, está enganando a si. E cadê os procuradores? E cadê os empresários que não orientam? Pois é, na hora da comissão, eles querem o deles. Na hora de orientar, eles ficam a lo largo. Eu tinha dito em vários espaços que ia ficar com o número de 17 e 13. Já pensei até em 18, para os primeiros colocados do Campeonato Gaúcho. Vou baixar para 16 e 13, porque esse é um campeonato que vai dar muito empate. Então, 16 para o primeiro, 13 para o segundo. Hoje estariam classificando para a segunda fase. Olha que bobagem que eu vou dizer. Para a segunda fase, não, para as semifinais, né? Segunda fase já é a fase de semifinais. É uma bobagem que eu vou dizer? É, mas estariam classificando Juventude, Caxias e Guarani como primeiros colocados. E como segundo colocado no seu grupo, o Juventude, com 3 pontos. Mesmo que tenha mais pontos que o Guarani, ele entraria como segundo e o Guarani como primeiro na chave do Grêmio. Então, 16 para classificar, 13 para entrar em segundo. O Internacional está com a miudinha. Rocher, Bruno Gomes, Gabriel Carvalho, Tabata, Rohel, Cleiton Sampaio. O Rohel é da temporada passada ainda, mas está contundido e não pode entrar em campo. Esse Inter acidentado vai ter ainda mais dificuldades, porque aí tem aquela história, contratar e depois dispensar. Então, se o Natan, aquele que pertence ao Santos, ainda está por aí, o Internacional que o aproveite. Ou o Brian Aguirre não é o suficiente para titularidade do Internacional.
Ele foi contratado para isso. Depois é que apareceu a ideia do Bruno Gomes. Ele é o Artigo ou não é o Artigo? Essa é a grande questão. Ainda tem Ener Valencia com desconforto, mas o desconforto eu vou relevar. A idade do Fernando eu vou relevar. Ontem eu dei a notícia que o lateral direito ex-Independente Del Valle, agora está sem custo no mercado, Anthony Landaruzzi, de 27 anos, equatoriano, está sendo observado pelo Internacional. Observado é aquela história, levantamento da vida dele, né? Então baixei o cálculo aí, 16 para os primeiros e 13 para o segundo colocado. O Alisson, atacante do Grêmio, passou por uma cirurgia e para por 2 meses. Que a miudinha não saia de um lado e vá para o outro. Né? Grêmio Internacional precisam muito desses jogadores, muita concentração, pouco sereno e um objetivo de clube. O Vitão, por exemplo, tem que ficar com cabeça de Inter. O Alan Patrick tem que ficar com cabeça de Inter. O Marquezinho estava com cabeça de Boca, não tem outra saída.